Sexta-feira. Pode pegar a segunda fileirinha também. Ó. Sexta-feira, dia do reggae, né? Que normalmente a gente tem o dia da saída, é o prelúdio do fim de semana. O tema hoje é Sua Fé lhe curou. Eu queria fazer algum conjunto de reflexões em cima disso, mas olha só. Nós passamos o trabalho de segunda, começamos o trabalho na segunda-feira, ansiando pelo fim de semana. Eu acho que uma das nossas doenças que precisa de cura é essa. Não conseguir viver aquilo que é de mais valioso, que por isso recebe o nome de presente, o presente. Então a gente vive sempre na expectativa do que está na frente. E por estar vivendo na expectativa do que está na frente, nós não conseguimos degustar o que estamos vivendo agora. E como o que está na frente será vivido em um momento que ele se tornar presente, nós também não iremos degustá-lo. E essa talvez seja a maior das nossas doenças, porque essa eu acho que é a doença que consome o homem. O desejo da capacidade de controle. Como se nos fosse possível controlar tudo. Uma das frases do nosso amigo Antônio Carlos falou sobre isso, né? Afinal, o que é que nós podemos controlar verdadeiramente? A gente não sabe se amanhã acorda, se amanhã está vivo. E a gente parece que nós nos comportamos como se nós estivéssemos no controle de tudo isso. E é interessante, é o seguinte, esse final de ano eu fui a Fortaleza. E lá se vê muito carro de vidros escuros. E agora muito carro de vidro blindado. A ideia do vidro escuro é porque aí o malandro não vê quem está dentro. Então as mulheres se sentem mais seguras. E aí então, daqui a pouco os homens também começam a se sentir mais seguros. Todo mundo de vidro escuro. Deixa de ocorrer assalto? Não. Deixa de pegar de surpresa e levar? Não. Acrescenta-se apenas mais um gasto com uma tensão de que com aquilo você iria evitar algo. Não, mas aí agora não adianta de fato o vidro, porque eles pegam, então vamos agora blindar os vidros. Aí uma das pessoas de lá, com o carro todo blindado, é famoso, né, conhecido, político. Aí o que foi que os assaltantes fizeram? Foram na escola e levaram o filho dele. Essa política desse pânico, certo, que gera cada vez mais uma determinada linha de consumo da sua própria vida, onde a gente começa a ficar com medo de sair, de ir aqui, de ir ali. Existe uma linha tênue entre o que seria você ser uma pessoa atenta e precavida e outra coisa é quando você faz com que isso chegue a um extremo que você se torna neurótico e incapaz de conseguir viver o seu dia a dia. E aí, lógico, quando a gente vai falar, e aí, por que eu trouxe essa ideia, né? Porque às vezes parece que a gente consegue controlar. Então, para a gente entender isso, a gente tem nossos filhos. E aí nós queremos educá-los dentro de determinado rigor, queremos fazer determinadas imposições, e nós não nos lembramos que quando nós éramos crianças, nossos pais faziam algo similar e nós nos rebelávamos quanto a isso. Exatamente, não foram as restrições deles que nos fizeram ser diferentes, mas os valores que nós construímos e principalmente não por causa das restrições dele, mas do que nós conseguimos aprender através da convivência com eles. Seja o aprender, quando a gente fala assim, e aí alguns vão dizer, não, olha, aquele pai que era honesto e trabalhador, o filho aprendeu a ser honesto e trabalhador.
Vai ter pais honestos, trabalhadores, onde o filho não o é. E pais desonestos, onde o filho é honesto. A diferença vai estar em que a realidade que você vive não é a minha. Cada um aqui vive uma realidade própria, porque o que a gente chama de realidade é uma construção do nosso psiquismo. É o que nós vivemos no nosso psiquismo. Para a gente entender até isso, a gente vai ao cinema, 10 pessoas e na saída, e aí, como foi o filme? Todo mundo diz, legal! E aí você pergunta assim, como foi? Cada um dá uma descrição completamente diferente, por vezes, que o outro. Alguns pontos em comum, mas coisas completamente diferentes. Por que isso? Porque a nossa forma de julgar, como é que ela se constrói? Se eu pegar 2 garrafas aqui, com líquido transparente, e pedir para vocês escolherem, vocês vão olhar só pelo que está transparente para escolher uma ou outra, tanto faz uma quanto outra. Se você vier até aqui e tiver a experiência da sensação do odor, uma tem um odor de um jeito, outra de outro. E aí eu boto uma terceira com líquido clarinho também. E aí você se aproxima, não só o odor que você sentiu, mas quando você está próximo daqueles gases que emanam e a sensação que aquilo lhe dá. Uma era água, a outra era éter e a outra era ácido muriático, que fica branquinho também diluído em água. Sensações completamente diferentes. Então, para você escolher quando você viu, quando você sentiu o cheiro, quando você sentiu aquilo reagindo em você, você cria o quê? Critérios de escolha. Formas de ler aquilo. Então, quando você já viu isso, eu mostro as 3 garrafas, você não vai vê-las como igual, porque você tem percepções diferentes que vai ajudar a essa escolha. Então, quando lhe falar o que é que está aqui, aí você já vai dizer assim, olha, se não tiver odor nenhum, nem nada, é água. Se tiver aquele odor, como se fosse álcool, é éter. E se incomodar os olhos, é o vapor do ácido muriático que faz isso. Então, você já cria um cabedal de descrição para o que é aquilo. É assim que nós reagimos, por isso que frente a um filme, cada um tem uma descrição, porque o que eu tentei simbolizar aqui, no cheiro, na sensação do elemento sobre o corpo, é o que a gente vai vivenciando. Então você vai encontrar o seguinte, a criatura é filho de um pai que teve não sei quantas mulheres e amantes, aquele machão típico do passado, e o filho é uma pessoa extremamente correta e fechado em um único relacionamento. Sim, mas já o outro filho é um galinha igual a ele. Qual a diferença? Como é que cada um viu? Para um, o estímulo do pai galinha que fazia a mãe sofrer, porque não tem mulher que não sofra com um companheiro desse tipo. Ela pode não revelar verbalmente, mas sofre, porque ninguém quer ser deixada de lado, nem desvalorizada. Ele vendo aquilo, não queria replicar para alguém aquele mesmo sentimento. E passa a ser alguém que tem uma outra postura. Já o outro, que via mais o valor da farra, do desligamento que o pai estava alinhado, e o exemplo de masculinidade na cabeça dele enxergado como tal, o acompanha literalmente. O mesmo exemplo para 2 faces diferentes. A mãe submissa que tomava porrada do pai, como ele batia, que ele chegava alcoolizado, a filha fica igual. Todo relacionamento que ela arranja entra no mesmo modelo. Já ao contrário, a outra filha é o inverso disso. Ela estuda, se qualifica, ganha uma profissão, defende seu espaço para jamais ser submissa a um homem a ponto de ter que ficar aos auspícios da agressão dele para dizer que isso é o motivo dela estar ali convivendo. O estímulo é o mesmo, mas como você lê, como forma positiva, como forma negativa. Então, quando eu vi esse tema, a sua fé lhe curou, a primeira coisa é entender para mim o que é doença, né? O que é doença? Curou, então acabou a doença. O que é doença de fato? Porque assim, a gente vai ver que tá claro, Fernando, doença é doença, tá doente e acabou. Não é isso.
Eu sou nefrologista, eu trabalho dentro das minhas áreas de trabalho, uma delas é hemodiálise. Aquele tratamento em que o indivíduo perde a função renal e precisa de uma máquina para filtrar o sangue dele, para fazer o que o rim fazia. Ele senta naquela cadeira 13 vezes por semana, durante 4 horas, mas vamos contar 5, que é entre o tempo que tira a agulha, bota a agulha, limpa, ele faz isso 3 vezes por semana. Mas é a mesma doença, o tempo é o mesmo, mas eu tenho pessoas completamente diferentes. Eu tenho pessoas com uma riqueza de vida fantástica. E eu tenho pessoas com uma penúria de vida de dar dó. Quando a gente fala do tratamento, vai ser furado duas vezes, todo dia que ele faz diálise, chega a doer na alma da gente que nunca recebeu uma furadinha. Mas o que acontece? Acredite, às vezes eu tenho aquela pessoa lá na diálise mais feliz do que muitos de nós, que não está naquela máquina. Então, na realidade, o que é doença? Do que é que a gente vai estar falando para dizer o que é que a gente está procurando como cura? E a gente possa entender o que é fé. E às vezes eu brinco com isso, entendendo ignorância, não como elemento de discriminação, de minorizar a pessoa, não. Ignorância é o significado real da palavra, o não conhecimento. Eu tenho a ponta dos dedos amputados. Se eu disser para alguém que eu vou orar e os dedos vão crescer, vão me chamar de maluco. Porque não cresce mais. Quem perde uma perna, não adianta orar que ela não vai crescer mais. Agora, algumas coisas as pessoas colocam sob os auspícios como se fosse mágica. De que eu vou orar, eu vou pedir e vai acontecer. E fé é acreditar que vai acontecer. Eu acho que tem uma passagem do Evangelho fantástica que o Cristo diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e dissesse a montanha, mova-se daqui para lá, ela se moverá. Mas ele não estava, lógico, que ele não estava falando daquelas montanhas. Ele estava falando das montanhas que existem dentro de nós. A nossa doença está dentro de nós. É a lente com a qual nós interpretamos o que a vida disponibiliza para a gente. A nossa doença literalmente está nisso. Porque é justamente por isso que eu tenho um doente fazendo diálise e ele está estimulado, feliz, otimista, mesmo com a doença que ele tem. Por quê? Porque ele é mais do que a doença. A doença está nesse corpo. Nós já vivemos em vários corpos, várias experiências. Ele, espírito, vai tentar fazer com aquele corpo que ele recebeu, com a limitação física que tem, o melhor que ele puder. Veja como muda o significado da coisa. Porque aí então, quando Cristo diz, se tiverdes fé, a fé que aí é solicitada é a fé em quê? A fé em você. Quando você tem fé em si mesmo, você não vai virar pedinte. Não é o pedinte, quando eu descrevo o pedinte, é aquele que espera que caia do céu. Por que a gente pede forças? Porque é uma maneira da gente trazer aquela energia interna nossa. A gente pede discernimento para poder clarear as nossas ideias. Mas veja, o discernimento advém de um insight meu, um impulso meu em prol daquilo. Eu me mantenho com as viseiras do lado, igual aquele animalzinho que puxa a carroça. E aí, como é que eu vou pedir discernimento? Aí vai ter discernimento sim. Vai infartar, vai para cima da cama, com insuficiência cardíaca, sem conseguir nem pentear o cabelo, para tirar as viseiras. E aí conseguir enxergar. Mas será que a gente ainda precisa disso? Porque a fé aí é a fé de que precisamos sair dessa visão de que a dor, o sofrimento cura. Será que nós não podemos fazer o caminho, fazer essa trajetória por um outro caminho, o caminho do amor? E aí, quando eu falo o caminho do amor,
Parece aquela coisa bucólica, linda, maravilhosa, né? Que a gente, quando fala de amor, vai lembrar daquele sentimento fantástico. Mas veja, quando estamos falando que o amor tem todo esse elemento, a gente vai precisar contextualizar para ver então a fé em mim mesmo. A primeira coisa é que a fé, para se construir em mim mesmo, eu preciso estar amando a quem? A mim. Quem não se ama, não se respeita e deixa o outro fazer com ele o que bem quer e entende. Então, convivo com Joana, depois de 10 anos, com 3 filhinhos, descubro que os 3 é filho do carteiro, é filho do padeiro, é filho do lavador do carro. Porque por acidente faço o espermograma e descubro que não tenho esperma, mas nada. Aí é o seguinte, os 10 anos de minha vida acabou. Os meus 10 filhos não são mais meus. Não, eu vivi 10 anos. Eu abraço aqueles filhos como meu, eu registrei como meu, e eu vou vivê-los como meu filho. Eu os eduquei junto comigo. Se alguém aqui tem que viver algo diferente, foi ela, que vivia na mente dela o peso do que fez. E agora vai continuar a viver. Minha filha, acabou aqui, não somos mais marido e mulher. Você é a mãe dos meus filhos, lhe respeitarei como tal. Você vai seguir a sua jornada e eu a minha. Mas eu fiquei iludido durante 10 anos. Ela destruiu 10 anos de minha vida? Não. Eu vivi 10 anos dedicado a ela, dedicado a meus filhos. E isso não pode ser destruído, a não ser que eu dê agora a ela ou a alguém o direito de destruir isso. Porque o que eu vivi foi a realidade que eu conheci. E por saber agora que houve outra coisa, isso não se destrói. Pelo contrário, eu tenho que aprender a valorizar aquilo que eu vivenciei. E daqui por diante, se eu amo, eu vou continuar fazendo o mesmo. Ah, então você vai viver com ela casado do mesmo jeito? Não, não é isso. É que agora a realidade que se constitui é uma outra. Daqui para diante eu não quero essa companhia dessa forma. Eu vou buscar uma outra companhia. Mas a essa que ficou, você não vai desejar um mal a ela? Para quê? Se eu desejar um mal a ela, eu estou me contaminando com o mal que ela já viveu. Ela que viva o pepino dela. Ela que vai procurar se curar. Ela que vai procurar ter fé. Ela que vai procurar dar à vida dela um outro significado. Porque na realidade, a vida, como essa imagem mostra, é um grande caminho. Para quê? Para o aprendizado. Qual é o significado da vida? O Cristo, para mim, coloca isso de maneira muito clara. Não busque trazer para você os bens que o ferrugem e a traça não destroem, mas sim aquilo que vai com você. Com você quem? Esse corpo podre? Não, com você em espírito. Se eu vivo com ela os 10 anos, desculpa o que aconteceu, digo a minha filha, daqui para diante, segue teu caminho. Raiva de você? Não, a mulher que eu vivi, ela foi outra. Essa que se revela agora é uma outra coisa. Que você tenha paz e consiga refazer a sua vida. Isso eu estou ensinando o meu espírito a fazer o quê? A ter aquela fé. Aquela fé que diz que quem faz o bem, carreia para si o bem. Quem faz o mal, carreia para si o mal. Então eu começo a me curar. Me curar daquela passagem que o Cristo diz, fazer o bem a quem lhe faz o bem, qual a diferença que tem? A diferença, se você diz que está levando o amor dentro de você, é fazer o bem a quem não lhe faz o bem. Mas que bem é esse? Dá à pessoa o direito de seguir seu próprio caminho. E não colocar sobre ela nenhum peso a mais, não. Minha filha, agora é você e sua consciência, se resolva. E eu quero que você consiga ser feliz, porque será uma pessoa infeliz a menos no mundo para transmitir mais coisa negativa. Se arrume, se resolva. Aí você, eu estou bem, vou cuidar dos meus filhos. Eles agora sabem que tem um outro pai. Vamos lidar com essa realidade. Mas veja, eu não vou destruir a minha vida. Então, quando a gente vai falar
na vida como caminho, porque esse é o significado. Será que hoje você consegue olhar para a sua vida e ver o que foi que você cultivou na sua vida, que você, no dia que fechar os olhos, para não abrir mais nesse corpo físico, você do lado de lá vai se orgulhar de si mesmo? Coisas que você leva, você vai se orgulhar de si mesmo. Olhe, isso me transformou. Nisso eu vi algo melhor. Nisso eu pude auxiliar, eu pude fazer. Não pude esperar nada em troca, mas para entender qual é o valor de fazer algo a alguém. Aí a gente vai começar a poder perceber que o nosso olhar às vezes é muito pequeno. E a cura que a gente está querendo é essa, de nascer a ponta dos dedos, do rim voltar a funcionar. Porque parece que a gente vale pelo que a gente tem. Parece que o seu valor está naquilo que você tem com você. E a vida simplesmente, ela nos solicita um novo jeito de caminhar. Que é o seguinte, o seu valor, que é isso que quando você desencarna, que olha para o outro lado e diz, eu sou alguém, ou o contrário, eu sou alguém que eu mesmo tenho penúria de mim. Não é o que você recebeu, é o que você fez a partir do que você recebeu. Aí vai mostrar o valor que existe em você. Então, é exatamente aquela mulher que recebe de presente da vizinha, todo empacotado em uma caixa muito bonita, um urinó. Aquele urinó de esmalte, enferrujado, cheio de merda. E aí quando ela recebe, ela olha, põe o bicho, leva para o quintal, joga em cima do piso, deixa o sol bater ali e dispersando a acidez que ela joga água, ela mistura areia e quando aquilo está então, perde a acidez, ganha a textura de que agora o que era excremento vira adubo. Ela traz de volta para o mesmo pinico, pega nele e coloca sementes, leva de volta para o quintal, coloca ao sol, rega e deixa aquilo florescer. Quando as sementes nascem, enche o pinico agora de flores e ela apanha esse mesmo vaso, pessoalmente vai na casa de quem a mandou anteriormente. Quando a pessoa abre a porta, ela diz, aqui, eu estou lhe devolvendo aquilo que você me deu. Aí está o valor do Espírito. A fé que se evoca é essa fé, a fé de transformar o que eu recebo em algo melhor. Essa é a fé que lhe cura, porque é a fé que vai fazer com que você transforme o que você recebeu em algo melhor. O nosso amigo Christopher Lee, que fez o Super-Homem, que ficou tetraplégico, que desejou que o tivessem matado, ou seja, que desligassem tudo, deixassem ele morrer. Veja quanto ele foi significativo nos investimentos em pesquisas de célula-tronco. E mudou essa realidade. Hoje tivemos muito avanço porque um homem tetraplégico, em vez de querer morrer, quis viver e lutou por isso. Teve uma reportagem há um tempo atrás, aí, eu acho quase um ano atrás, de crianças com paralisia cerebral. Eram 2 jovens que estavam se formando, um em psicologia e o outro em jornalismo, aonde o pai dessas crianças iam com ela para a faculdade e ajudavam-os a fazer os exercícios e se formaram. E aí foi aquela comoção na turma, e aí um deles fala o seguinte, que era o jornalista: não quero ser valorizado pelo que eu tenho, quero ser valorizado pela minha capacidade de transformar, de fazer diferente, minha capacidade profissional. Então, é isso. É essa fé que cura, a fé que leva você a querer fazer daquilo que você tem algo melhor e não ficar como um pedinte de mãos para o alto, esperando que alguma coisa caia do céu.
Porque esse jeito novo de caminhar é o que faz com que a gente encontre paraplégicos vivendo melhor do que quem tem duas pernas. Isso é que faz com que eu conheça alguém que só tenha 6 meses de vida e vive esses 6 meses de vida daqui para diante melhor do que muita gente que chegará aos 70 tendo nascido agora. Porque vida, enquanto valor, é aquilo que você dá a ela, não é aquilo que você recebe. É esse o insight de cura que a gente precisa para então criar um olhar mais amplo. E a gente então buscar aqui o significado que eu quero dar para a minha experiência de vida. E aí sim, nós começamos a nos transformar no finalzinho dessa última novela, que teve o Félix, que o finalzinho era o pai e o filho, que ele no final pega a mão do filho e diz: eu te amo. É uma mudança de significado. É transpor a discriminação para valorizar a pessoa humana, que era o filho naquele momento, que estava ali o acolhendo. Porque às vezes, quando nós não sabemos abrir os olhos desse jeito, para enxergar e se transformar, a gente então vai fazer o que aquele personagem fez. Precisou de tudo que viveu, precisou do AVC, para no final dar as mãos a alguém e dizer: eu te amo. Então, o que a gente passa são as nossas dificuldades. Essa mão desse homem de branco está sempre presente. Ela simula aí as mãos de Jesus. Ela está sempre presente. Mas sabe quem é que constrói esse homem também? Você. Porque antes desse homem ser um elemento externo, aquele que está do lado de lá, ele está em você. Você é alguém capaz de estender a mão para si mesmo, ou você é aquele que só consegue se olhar negativamente? Aquele que só consegue apontar os seus próprios defeitos e não consegue enxergar as suas qualidades? Aquele que só consegue se envolver e se charfundar cada vez mais nos seus defeitos. Não é aquele que consegue, o contrário, perceber as suas qualidades e se direcionar para potencializá-las. Porque quando você faz isso, é você ajudando você. Porque não é possível, nenhum homem modifica 1 milímetro sequer do outro. Porque senão o mestre teria estalado os dedos e todos nós seríamos anjinhos agora. Não é possível fazer isso. Agora, quando você quer, ou seja, você desperta aquele homem dentro de você que diz para você mesmo: eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz de fazer diferente. Eu acredito que você é capaz de ir além da limitação que essa doença lhe trouxe. Aí você faz com que esse homem entenda o significado da imagem de Jesus, que aonde ele fala amai-vos uns aos outros, está o significado do fardo leve e do jugo suave. Porque só alguém que começa a entender que aquela fé é a fé em si mesmo, e que a cura está em retirar do seu ombro e do outro o fardo pesado, o jugo severo, para que você se dê chance e energia para começar agora e fazer um novo fim. Porque a vida não está escrita, a vida se escreve a partir do presente. Então deixe de olhar para um amanhã e construa o melhor aqui e agora. Às vezes a única coisa que eu teria para fazer aqui e agora era ouvir alguém, sem resmungar, sem pensar mal, sem falar mal. Faça. Às vezes a única coisa que eu tenho para fazer agora aqui é aquele cara me pedir para mexer no processo e tem uma pilha de 300, que eu sei que o dele será 300, mas eu vou para lá e conversar com ele: olha, tenha calma, está lá, vai chegar aos 300, mas aguarde. Ou seja, é dar uma palavra amiga, ou seja, é fazer com que a gente possa entender que o que a gente busca, quando buscamos fazer esse contato com o sagrado, não é uma situação de imobilidade, de pedinte. É uma situação como está aí,
o Mestre veio e encarnou para quê? Para mostrar que o que transforma são as ações, as atitudes, e não a palavra. Porque se a palavra sozinha transformasse, seria mágica. Agora, a palavra do Mestre está conosco há 2000 anos. Enquanto não formos capazes de pegar essas palavras, entronizarmos e transformarmos ela em atitude, em ação, a gente não vai jamais entender. E aí eu trouxe esse poema para que a gente possa refletir um pouco sobre o que queremos curar. Um dia, observando a borboleta na sua metamorfose, me pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. Então, eu decidi ajudar a borboleta. Peguei uma tesoura, cortei o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O que eu, com minha gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. E aí então foi que eu compreendi que às vezes a cura que eu estou pedindo, que é curar o rim, repor a ponta dos dedos, talvez seja apenas cortar aquele casulo. Porque na realidade, quando eu pedi forças, Deus me deu dificuldades para me fazer forte, despertando os meus valores. Quando eu pedi sabedoria, Deus me deu problema para resolver, porque a sabedoria aparece quando eu me debruço sobre o desejo real de solucionar e de ir adiante. Quando eu pedi prosperidade, Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Não cai do céu, é o seu suor, o seu sangue, a sua vontade, o seu esforço. Quando eu pedi coragem, Deus deu-me um obstáculo para superar, porque a coragem é a tua disposição em frente ao obstáculo, não ceder, mas buscar sobrepujá-lo, contornando ou fazendo outras manobras. Quando eu pedi amor, Deus me deu pessoas com problemas para ajudar, porque o amor não é algo que cai do céu, é a semente que está dentro de mim e cabe a mim, no auxílio ao outro, fazê-la germinar em direção do outro. E esse movimento faz com que esse amor esteja então resplandecente dentro de mim. Quando eu pedi favores, Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo de que precisava. É isso que nós precisamos entender. O que nós precisamos é aquilo que temos em mãos. E agora vamos mostrar o nosso valor. Esse é o sentido da fé. Para que então a cura seja despertar os meus potenciais. Independente do que eu recebi, eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer e produzir para com a vida.